Bom dia, estamos iniciando mais um programa E-Saúde aqui pela Rede Massa e hoje eu converso com o Dr. Rodrigo, presidente da Fundação Municipal de Saúde. Doutor, bom dia. Bom dia. Há mais ou menos um ano atrás nós estávamos conversando a respeito da pandemia. Estávamos no início da pandemia e no então programa o doutor passou várias dicas e cuidados de como prevenir, enfim. E eu lembro que no final desse programa o doutor foi bastante rígido e falou que ia chegar momentos que não iríamos mais ter leitos, ia chegar momentos em que iríamos perder conhecidos, colegas, pessoas da família, colegas de profissão, enfim, depois de um ano a gente percebe que esse momento chegou, né? E esses dias eu estava gravando um vídeo e eu comentei que lá naquela época, e isso eu trago até para mim mesmo, nós éramos mais cuidadosos. Nós não entrávamos dentro de casa se não deixasse o sapato para fora, né? E entre os outros cuidados. E a gente começou a relaxar e agora a gente tem o reflexo, né, doutor? Qual é a sua visão? Como está hoje a cidade de Ponta Grossa em relação à pandemia da Covid-19? Bom, a cidade passou por um momento recente onde houve a necessidade de se fazer um lockdown, né? Tivemos que diminuir a circulação de pessoas, retirar o transporte público, fechar novamente o comércio e algumas atividades, para que se ajustassem os números da saúde novamente. Tivemos esse resultado, e agora o que me preocupa é como mantê-lo. E por que essa preocupação? Porque apesar de toda essa informação que nós temos, porque apesar de um ano de pandemia, ainda existe um processo negacionista, né? De que as coisas ainda podem ser feitas de outra forma, de que não há necessidade de máscara, de que as pessoas estão se cuidando, não que não estejam, mas a grande maioria pode até estar, mas tem uma minoria que ainda insiste, né, nessa situação. Então, muito recentemente, eu falei isso em outros canais e volto a insistir. Ainda existia, até pouco tempo atrás, lembro bem disso, início de fevereiro tínhamos imagens de jovens aglomerados, fumando narguilé, tomando cerveja em espaços públicos. E eu alertava, e isto trará consequências. E hoje nós temos essas consequências. Nós temos aí jovens em comorbidade, falecidos e internados. Essa nova pandemia, porque a P1 é uma pandemia distinta, com outro perfil, mais agressivo, mais mortal, mais transmissível, ela não perdoa. E ela não está em busca só do idoso, do idoso com comorbidade. Hoje ela pega crianças, jovens, adolescentes, adultos jovens, e isso nós temos observado nos nossos números, nos boletins dia a dia. Então é importante que a população entenda. O perfil da doença mudou e nós também temos que seguir mudando. Jovens não têm mais essa prerrogativa de que a juventude é uma proteção. Não o é. E nós temos que entender isso. Os trabalhadores devem se proteger da mesma forma que os idosos se protegem. Temos que tomar os mesmos cuidados nos ambientes de trabalho. Hoje não existe mais, e isso eu quero frisar bastante, não existe mais uma faixa etária que seja suscetível. Todos nós estamos suscetíveis. O que nos protege é só os mecanismos de proteção que nós temos. Máscara, distanciamento social, álcool gel e evitar aglomerações. Não existe outra proteção neste momento, porque a vacina ainda não chegou a todos. E esse é um mecanismo de proteção que nós temos que lembrar bem que nos protege, mas que ainda assim existe um grau de proteção, ou seja, ela tem uma porcentagem da população que ela protege, e mesmo os que fizeram, tem uma porcentagem que ainda assim não estarão protegidos. Então é importante salientar, nós como sociedade deveremos tomar os devidos cuidados até o final do ano, minimamente. Porque muita gente me pergunta, doutor, isso acaba esse ano? E eu digo que talvez não. Como já disse ano passado, que isso duraria 2021. Talvez a gente chegue até 2022.
Me preocupa muito as novas variantes que vêm aparecendo pelo mundo e que em alguma outra situação já estão pelo país. Então, se nós não adotarmos medidas de segurança pessoais, se cada pessoa não tiver a consciência de se cuidar, como você mesmo falou, chegar em casa, tirar os sapatos, fazer higienização, né? Cuidar no seu ambiente de trabalho, sua mesa de trabalho está higienizada, você limpar as mãos com frequência, usar máscara, manter um certo distanciamento, talvez nós tenhamos novos momentos de ascendência da doença novamente e necessidades muitas vezes de aumentar o isolamento social. Muito bem. Doutor, quando eu falei que nós estaríamos hoje discutindo a respeito da pandemia para algumas pessoas, várias me passaram algumas coisas para eu estar perguntando para o doutor, algumas situações, e enquanto eu vou lembrando aqui, eu vou passando essas perguntas e o pessoal tá acompanhando, que às vezes a dúvida de quem me passou pode ser de vários, né? Muita gente tem dúvida quando você fala nova cepa do vírus. O que é? É o mesmo vírus? Ele mudou? Por que antes era acometia mais idosos e agora mesmo, como o doutor acabou de falar, são jovens, são crianças que antes não eram tão acometidos, né? Pessoas sem comorbidades que tinham uma vida normal, né? Às vezes acabam perdendo a vida para a Covid-19. E a vacina que nós temos, ela é eficaz nessa nova cepa? Não sabemos, talvez, por ser algo novo. Como que funciona essa questão? Bom, o que é uma nova cepa? É um vírus que teve uma mudança na sua estrutura genética e com isso modificou sua forma, né, de invasão no nosso organismo. O que aconteceu com a variante P1 amazônica? Ela mudou um peptídeo da sua cápsula que fez com que ele conseguisse se aderir de forma mais eficiente aos nossos receptores de células. Ou seja, a chave agora casa melhor do que casava antes. E isso o vírus tem uma capacidade maior de ingressar nas nossas células, aumentando com isso a sua multiplicação dentro do nosso organismo. Então, o que acontece? Um paciente antigamente, ao expelir vírus na cepa antiga, contaminava no máximo 7 pessoas. Hoje, a nova variante, pela quantidade de vírus que ela se multiplica no nosso organismo, um paciente consegue contaminar até 20 pacientes ou até mais. E esse vírus, além de ser em maior quantidade, ele é mais invasivo. Ele engana o nosso sistema de forma mais rápida, ele ingressa no nosso organismo de forma mais rápida e ele contamina o nosso organismo de uma velocidade muito maior. E o que é pior? Antigamente, o jovem ele estava protegido, a imunidade conseguia detectar, e como a quantidade de vírus não era muito grande, ele conseguia repelir de alguma forma essa doença ou minimizar os efeitos dela. Hoje, essa nova variante não dá essa chance ao organismo. Então, muito dificilmente, quem jovem que se contamina não vão ser mais assintomáticos. É muito difícil você dizer que tive Covid e não senti nada. Hoje, todo mundo que teve sentiu alguma sintomatologia da doença, porque a doença se tornou mais grave. E o que é pior, naqueles que eram suscetíveis, ela vem muitas vezes até mais agressiva e mais letal. Então, a taxa de mortalidade também aumentou. Por isso, nós tivemos no mês de março, nós estamos aqui na Fundação chamando de Março Negro, porque foi um março que nós tivemos o maior número de mortalidade, inclusive num mês quase superando o que nós tivemos no ano passado inteiro de mortalidade. Então, realmente uma situação dramática, muito perigosa e extremamente preocupante. Por quê? Apesar do lockdown, nós tivemos uma diminuição do número de contágios, da diminuição do número de mortes, uma certa diminuição na procura por leitos, mas isso pode ser perdido se nós não tomarmos os devidos cuidados daqui para frente. E isso é importante, né? Como seguiremos? Nós tivemos agora recente o feriado de Páscoa, né? Então, fora da pandemia, é um feriado que as famílias se reúnem, enfim. Esse feriado que nós tivemos lhe preocupa? Veja, me preocupa, mas eu vi boas ações. Nós vimos aí as igrejas mantiveram seus cultos religiosos via online. Nós tivemos menos circulação de pessoas, né?
A gente observou que as famílias mais se resguardaram, nós não vimos tantas festas, tantas reuniões familiares. Tivemos uma ou outra situação de festas clandestinas, mas que têm sido coibidas. Então, eu acredito que existe sim um entendimento um pouco maior hoje do risco. E isso é importante. É importante que a gente entenda que o risco não está só na doença nesse momento, o risco está na desassistência. O serviço de saúde ainda está 100% lotado. Nós tivemos uma melhora, com isso nós tivemos uma rotatividade maior de leitos e pacientes que estavam na fila conseguiram ser atendidos, mas isso ainda não está totalmente resolvido. E detalhe, continuamos ainda sobre a situação e sobre a sombra da desassistência de medicamentos para o kit de intubação. Isso é uma situação a nível nacional que não está resolvida. Então, poderá ter problemas num futuro próximo com relação às medicações para o kit de intubação. O governo federal ainda não conseguiu adquirir em quantidade suficiente para suprir todo o país. E isso pode bater na assistência tanto do serviço público como privado. Por isso, a orientação é que as cirurgias eletivas sejam, neste momento, todas canceladas. Para que, caso tenhamos que redirecionar os medicamentos, eles vão para o atendimento dos pacientes intubados por coronavírus. Doutor, nós estamos nos encaminhando para o segundo bloco do programa. Antes de finalizarmos, no segundo bloco eu quero falar a respeito de leitos, enfim, desse crescimento de pessoas que necessitam de um leito de hospital, né? E eu, particularmente, que estou mais dentro do hospital universitário, eu lembro quando a gente tinha 10 leitos de UTI Covid, né? Hoje são 60 e esses 60 estão lotados. Nós vimos aqui em Ponta Grossa esses dias a necessidade de fechar as portas da UPA, né? E simplesmente, ao meu ver, né, não tem aonde mais crescer, aonde mais você colocar leitos. Como que está essa situação? Tem ainda alguma alternativa, enfim, ou nós estamos em um caos mesmo e não há vagas para um doente que ele evolua de uma forma mais grave a Covid? Bom, estávamos num cenário pior antes do lockdown. Após o lockdown, tivemos uma certa tranquilidade no sentido de que, pelo menos, o número de casos diminuíram e, consequentemente, os casos mais graves conseguiram ser atendidos. Não estamos numa situação confortável nem um pouco. Ainda existe uma preocupação muito grande da falta de assistência. Não existe mais capacidade física instalada, nem no hospital regional para novos leitos nesse momento, nem na UPA para novos leitos. Pior, mesmo que eu tivesse o espaço físico, os equipamentos, hoje eu não consigo equipe suficiente para montar uma equipe que cuide desse paciente. Ou seja, temos dificuldade de assistência de profissionais de enfermagem e profissionais médicos e fisioterapeutas com especialização na área respiratória. É importante que se entenda isso. Muita gente fala, mas tem enfermeiro sobrando por aí, tem fisioterapeuta sobrando por aí. Acontece que esse profissional que cuida de um paciente respiratório precisa ter um conhecimento e um treinamento no que é o tratamento de respiradores, usando esses equipamentos e fazendo ajustes necessários para que esse paciente saia bem dessa situação. Porque senão o próprio equipamento pode ser um problema para o próprio paciente, se ele não tiver uma boa condução. Então, hoje, leitos, nós temos a possibilidade de ampliação de mais 10 na Santa Casa, que já se propôs fazer essa ampliação. No Hospital Municipal estamos procurando equipe para poder ampliar também leitos. Mas eu não acredito que esse seja a melhor solução. Nós estaríamos enxugando gelo, ou seja, quanto mais leito você cria, mais vagas você vai ter ocupadas. E, infelizmente, isso chega a uma capacidade limite, onde você não consegue mais ampliar. Nós passamos de 10 no regional para 60. Além desses, existem os outros 60 que são de observação clínica. O PA do Hospital Regional está lotado também. A UPA está com seus 45 leitos ocupados. Nós temos uma rotatividade muito pequena hoje, porque não existem muitos leitos disponíveis. Espero que o resultado do lockdown na região do Paraná traga essa folga ou essa nova vaga que a gente tanto espera. Doutor, eu vi alguns, para a gente finalizar esse bloco,
Claro que o dia que nós estamos gravando o programa não é o dia que você aí está nos assistindo. Mas não sei se foi hoje, acredito que hoje eu vi em alguns status, como eu trabalhei há um tempo na UPA, eu tenho contato do pessoal de lá, sobre uma alta depois de 12 dias, né? E eu achei isso incrível, porque a época que eu trabalhava lá não tinha pandemia, enfim, e o paciente ele poderia permanecer 24 horas ali, que é uma unidade de pronto atendimento. E hoje eu vejo que o paciente ele chegou lá muito ruim, provavelmente, ele permaneceu lá por 12 dias, ele teve alta lá mesmo, né? Sim, infelizmente essa é uma situação. Há de se comemorar, por quê? Porque o serviço da UPA ele é reconhecido então como um bom serviço que consegue recuperar pacientes, mas também há de se pensar, né? Como um paciente ficou nessa situação em 10 a 12 dias na UPA, sendo que esse não é um serviço para que retenha pacientes. Só reteve porque não houve a oportunidade desse paciente ser encaminhado para um outro leito de tratamento. A UPA tem se desdobrado para fazer esse atendimento, modificou sua forma de atendimento, né? Incluiu serviços que lá não eram de costume. Ou seja, nós não tínhamos alimentação integral, nós não tínhamos a parte de refeição, porque o paciente lá no máximo ficava 24 horas e era encaminhado para um hospital para acompanhamento e tratamento. Mas em virtude da pandemia houve essa necessidade de mudança do serviço. O serviço se adaptou, a Fundação Municipal de Saúde correu atrás para fazer essas mudanças, porque senão o paciente ficaria desassistido. Chegamos ao resultado de ter um bom resultado, porque nós estamos tendo pacientes indo embora de alta. Mas esse é um cenário que mostra que realmente nós estivemos num colapso dentro dos serviços de saúde. Muito bem. Para quem está nos assistindo, hoje eu estou conversando com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, o Dr. Rodrigo. Nós estamos indo para um rápido intervalo e já voltamos para comentar um pouquinho a respeito da realidade hoje de Ponta Grossa perante a pandemia da Covid-19. E Saúde, oferecimento. Prestecare, gestão em saúde, promovendo o cuidado seguro, humanizado e centrado no paciente. Entre em contato 42 3301 7431. O tema de hoje é AVC. Existem dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. E acaba sendo a segunda maior causa de morbimortalidade no Brasil, ou seja, de sequelas importantes. 90% das causas de AVC são preveníveis, ou seja, com uma boa consulta podemos evitar as sequelas do AVC. O grande problema do AVC é que a população não tem consciência do atendimento rápido, ou seja, dentro de 4 horas e meia do início dos sintomas, o tratamento é muito efetivo, com resolução dos sintomas em mais de 90%. Quais são esses sintomas? Visão borrada, formigamentos pelo corpo, perda de força, dor de cabeça súbita, são sintomas que você tem que procurar um atendimento médico de urgência. E assim, ser atendido dentro das 4 horas e meia. Após as 4 horas e meia, nós temos que trabalhar em cima da melhora dos sintomas, a estabilização do paciente, achar a causa do AVC para evitar um novo episódio. Então a dica de hoje é, em caso de formigamentos, perda de força, visão borrada ou qualquer sintoma que sugira um AVC, corra ao hospital. Voltamos a apresentar E Saúde. Estamos de volta com o programa E-Saúde aqui na Rede Massa, hoje conversando com o presidente da Fundação Municipal de Saúde, Dr. Rodrigo. Mais uma vez, Dr. Rodrigo, seja bem-vindo. Nós comentamos bastante no primeiro bloco a respeito do reflexo da pandemia, né? O reflexo das nossas ações mesmo, que chegou aí a termos um caos. Comentamos um pouquinho a respeito dos leitos, né? Enfim. E agora eu queria falar de Ponta Grossa em si. Aonde que eu procuro um atendimento, se eu precisar, como que está funcionando, como estão funcionando os exames de testagem, enfim, se eu estou com sintomas graves, aonde que eu vou, né? Como que está funcionando essa questão na nossa cidade? Bom,
Os pacientes leves, que são pacientes com sintomatologia leve, sem febre alta, sem tosse, sem falta de ar, podem procurar as unidades de saúde hoje, próximas ao terminal rodoviário, os antigos CAS, que fazem o atendimento até às 19 horas e lá são feitos os atendimentos, diagnósticos, inclusive as testagens, né, para se ter o diagnóstico mais preciso dessa doença. Lá também você pode fazer seu tratamento e acompanhamento. Além disso, nós temos também, nos finais de semana, a unidade de saúde lá da Egon Roscamp, lá na Santa Paula, próxima à unidade da UPA Santa Paula, que no final de semana também serve de retaguarda para o atendimento desses pacientes em sintomatologia leve. A sintomatologia moderada e grave, esse é um atendimento, a sintomatologia principalmente moderada, onde o paciente ainda consegue buscar por si só. O atendimento pode ser feito na unidade da UPA da Santa Paula. Os pacientes mais graves, que já estão com sintomatologia mais importante, com uma dificuldade respiratória hoje bastante importante, esses devem buscar atendimento via SAMU. Né? Entra em contato com o SAMU vai, faz o atendimento e direciona esse paciente. Por quê? Porque pode que esse paciente precise muitas vezes do internamento diretamente. E isso vai ter que ser feito via central de regulação de leitos, que é uma central que fica em Curitiba e regula todos os leitos Covid na região. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes pode ser que esse paciente não encontre um leito em Ponta Grossa, né? Mas que talvez consiga esse leito em Campo Largo, na Lapa, em Curitiba, ou então em Guarapuava, na região mais próxima que estiver o leito disponível, porque esse é um paciente que muito provavelmente, se ele não encontrar esse leito com uma certa brevidade e que tenha que receber esse tratamento em um período adequado, pode que venha complicar e trazendo um prejuízo para a sua saúde. Muito bem, e, doutor, a gente teve a abertura, eu até vi a própria prefeita falando que não seria uma inauguração, porque não é momento para isso, né? Mas a abertura da UPA Santana. A gente sabe que a UPA Santana, ela não atende casos de Covid, né? Da Covid. Porém, a abertura da UPA Santana, ela tem alguma relação, ela ajuda nesses casos da Covid ou não? Não tem nenhuma relação entre a pandemia e essa abertura? A UPA Santana ela faz o atendimento da rede de urgência e emergência e de sintomatologias clínicas de outras causas, que não são sintomáticos respiratórios. Para que os pacientes que estavam na UPA Santa Paula, por essas situações, possam ser atendidas na UPA Santana. E a UPA Santa Paula ficou exclusivamente para pacientes que eram sintomáticos respiratórios. Então, ela centralizou o atendimento da rede de urgência e emergência, até porque os outros hospitais que também faziam esse atendimento, hoje estão focados em atendimentos mais específicos, né? Então, essa urgência vem hoje tudo para a UPA Santana, e de lá ele é triado, avaliado e encaminhado para as portas que tem necessidade. Por exemplo, um paciente com um problema grave neurológico, como um derrame, um AVC, ele pode chegar na UPA Santa Paula, mas vai ser direcionado para tratamento muitas vezes, se for cirúrgico, dentro do Hospital da Santa Casa. E é a UPA que faz essa transferência. Um paciente que vem com um trauma, ele pode ser recebido na UPA Santana e pode ser encaminhado, por exemplo, para o hospital municipal ou até muitas vezes para a Santa Casa, que também faz alguns atendimentos de trauma. Cirurgias, por exemplo, por situações como um paciente que sofreu uma agressão por arma branca, pode chegar na UPA Santana e ser direcionado para o Hospital Bom Jesus. Então, a UPA Santana ela é um regulador do sistema de urgência e emergência. Absorve esse atendimento. E com isso, ele deixou que no Hospital Municipal a gente encontrasse um espaço onde nós queremos fazer a ampliação de alguns leitos para o sintomático respiratório, sem contaminar o restante do hospital. Muito bem. Doutor, como eu comentei lá no primeiro bloco, a respeito de algumas pessoas que me questionaram, enfim, né, em relação a algumas perguntas, essa foi uma das perguntas, inclusive, que me fizeram e eu vou estender ao doutor. Muita gente, quando a gente fala que não tem mais, por exemplo, as cirurgias eletivas, enfim, eles questionam
mas não existe só Covid, as outras doenças também existem, enfim. E hoje fala-se, o Hospital Universitário atende só Covid, a UPA Santa Paula atende só Covid. Mas isso não quer dizer que pacientes com outras patologias que estejam apresentando ali de forma grave, que precisam de um atendimento de urgência, ficarão sem atendimento, né? Como que funciona esse trâmite? Não. O que está neste momento sobrestado, parado, não está se fazendo, são as cirurgias que são de agendamento. Isso é importante entender. Eu tenho uma pedra na vesícula, que de vez em quando me causa dor, cólica, e eu estava agendado para retirada desta vesícula. Neste momento, se essa vesícula não é uma urgência, não é grave, não está pondo sua vida em risco, ela não será operada. Por quê? Porque a falta deste anestésico pode trazer a morte para outro paciente que está em risco de vida e não teria as medicações necessárias para essa cirurgia. Então, quem é que é operado hoje? Se você tem uma vesícula que está na iminência de ruptura ou que por alguma situação, inclusive já rompeu, esse paciente será operado por essa situação. Um paciente que teve um apêndice que está inflamado, com febre, com mal-estar, vomitando, pondo a sua vida em risco, ele será operado. Agora, um paciente que tem uma cirurgia programada para tirar um cisto de ovário, algumas situações que são muito clínicas, cirúrgicas, mas que podem ser agendadas, esse paciente, nesse momento, a sua cirurgia está sobrestada, ou seja, nós não estamos realizando. Por quê? Porque você ocuparia um leito de hospital, pode, inclusive, ter que usar medicamentos que hoje estão em falta. Então, se há como postergar, essas cirurgias serão feitas em outro momento. Muito bem, doutor, estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. E eu ia deixar agora o microfone aberto para o doutor fazer as considerações finais e peço que o doutor reforce aí os cuidados da prevenção da Covid. Bom, é importante que a gente tome essa consciência, né? A pandemia, ela vai diminuir se nós tivermos o cuidado de evitar a transmissão. Como é que nós evitamos essa transmissão? Que quando eu estiver em ambiente fechado, eu tenha um distanciamento da outra pessoa, sempre de máscara, né? O ideal é que você esteja em ambientes ventilados, que a gente não aglomere mais do que 10 pessoas num ambiente fechado, que, se possível, a gente evite ambientes de aglomeração, que nós usemos o álcool gel para fazer a higienização das mãos, não tocar os olhos e a boca antes de higienizar as mãos, né? Que a gente, principalmente, evite o contato pessoal com os nossos familiares ou então com os nossos colegas de trabalho, que a gente mantenha o nosso ambiente higienizado, que nós evitemos as aglomerações em ambientes públicos, em ambientes que são ambientes fechados, como bares, restaurantes, inclusive no próprio supermercado. Essa é uma situação que a gente precisa aprender a lidar. Se nós não aprendermos a lidar com essa situação, nós sempre estaremos fazendo ondas dentro da pandemia. Momentos críticos, que depois a gente precisa tomar atitudes mais graves para diminuir esses números. Então é importante que a gente aprenda essa situação para que a gente mantenha minimamente os resultados alcançados até essa semana, para que a gente possa seguir a vida dentro de uma certa normalidade. Doutor, muito obrigado pela participação. As portas do nosso programa estão sempre abertas para o doutor trazer aí as atualizações da Fundação Municipal de Saúde. Esperamos que em breve, não para falar de Covid, mas de outras novidades que não seja essa pandemia. E muito obrigado a você, nosso telespectador, que nos acompanhou, e até sábado que vem.